Tem que pensar no seu filho, no seu neto. Como é que vai ficar esse negócio? Ah, porque nós estamos há 25 anos juntos. Eu sei, eu respeito. Vocês são casados, são. Vocês têm fidelidade? Amém. Agora é o seguinte, você vive debaixo de um novo governo. É o governo do Senhor Jesus. E você vive como um modelo de vida. Nós temos que viver uma vida modelar. Nós temos que viver um exemplo. E o seu filho, a sua filha, minha mãe mora há 30 anos juntos, 50 anos juntos. Eu vou agora morar com meu namoradinho de 18 anos, porque a gente se ama tanto. E o pai dele já deu uma casa, e a mãe dele, meu pai vai pagar a faculdade, a mãe dele também paga dele. Então nós vamos morar juntos. Como é que fica isso? Como é que a igreja vai administrar isso? Aí o cara está no louvor. Não, você não pode ser do louvor porque você está morando junto. Mas minha mãe é líder do Ministério de Intercessão, é batizada, é membro da igreja. Como é que ele vai administrar esse negócio? Aí não, aí ele é porque dá dízimo bom, aí você começa a ouvir palhaçada pela cara. Vai ouvir palhaçada pela cara porque merece. Porque você agora, você tem duas identidades, você tem dois tratamentos. É um fato, gente. Sabe? Pastor, mas você nem parece um pastor jovem, brincalhão. Então, meu irmão, olha só, eu vou te ajudar a casar, tudo. Vamos orar. O doutor esclareceu, ouvindo na rádio, sobre a questão de não perder. Tem um monte de pensão, o pessoal pensa que perde. Não perde. Agora, e se perder, perca por uma convicção que você entrou num projeto com Deus. E Deus vai te suprir. A gente tem que viver isso, gente. Ou a gente crê ou não crê. Ou é evangelho ou não é evangelho. Ou não é evangelho. O resto é Exatamente. blá, blá, blá. E olha o que tem de blá, blá, blá por aí. Dá ibope, sabia? Blá, blá, blá. Tem igreja de blá, blá, blá que tá... Olha, aqui, minha gente, a nossa ouvinte fala sobre esse assunto. Me parece claro aqui de que o relacionamento dela, seja o que relacionamento for, não é um relacionamento com grande chance de ter êxito. Porque se ela diz que o casamento, ela nem sabe se durará para sempre, ela já entrou no jogo sabendo que vai perder. É melhor romper esse relacionamento com esse rapaz. Claro, e que vai entrar no relacionamento com uma pessoa, você está querendo entrar, não é isso? Você vai entrar num relacionamento assim. Ouvinte dizendo, tenho uma pensão do meu pai, pois ele faleceu, ainda não me casei no cartório, com medo de perder a pensão e até também de ser largada pelo meu marido e ficar sem renda. É o que muita mulher pensa, minha gente. Olha, esse camarada tá aí. Hoje ele tá, amanhã ele não estará. Se o risco é esse, o medo é esse, o receio é esse, imagina bem. Olha bem, outro ouvinte, sou pensionista pelo fato de minha mãe ser funcionária pública. Não me casei porque, segundo advogado, se casar vou perder sim a pensão, é o que diz aqui a nossa ouvinte. Nesses casos de pensão, vou trazer aqui uma palavra a vocês. Vamos investigar isso. Dr. Gilberto já trouxe aqui vários princípios. Recorra a um advogado, seja o próprio, como é que chama aquele que é público lá, que é de grátis? Público. Defensor público. Onde é que encontra defensor público aí? Todos os fóruns do Nos fóruns. Estão nos fóruns. A pessoa vai ao fórum, chega lá pegando, a situação é essa e essa é essa. Como é que funciona? E pede a lei. Qual é a lei? O cara fica, não, pede, qual a lei? Dá um número aí. Dá a lei, dá um número. É igual na igreja. Tá na Bíblia onde, meu irmão? Se tá na Bíblia, fala onde é que tá na Bíblia. E aí, Jota, lembrando que cada caso é um caso. Claro. Como você perguntou no início, há regimes diferentes. O estatutário, ao regime do militar e ao regime civil. Então é por isso que você buscar a dúvida e ter a solução ao alcance da mão. Ouvinte dizendo, meu pai descontou a vida toda esse 1% que o Dr. Gilberto disse, porém a pensão foi negada para mim. A quem devo procurar para obter informações certas? De 1% é militar, né? Isso. É o de 2001 lá. Isso. Quem? Advogado e justiça. Mas a justiça militar ou a justiça... Não, federal. Civil? Federal. Federal. Ela é que Muito vai bem. trabalhar em cima disso. Ouvinte dizendo, estou me separando, meu marido é funcionário público aposentado. Eu propus a ele conversar com a amante dele. Ih, Jesus, ora bem. Complicou. Eu propus, como é que é, conversar com a amante dele, para ela, a amante, abrir mão de tudo e fazer uma procuração em meu nome, para quando o meu marido morrer, eu ter o direito a tudo. Bom, gente. Isso pode acontecer? O que ela pode estar chamando de amante aí é aquelas famosas separação de fato. E aí o judiciário também vai acatar. Temos situações de pessoas que há mais de 20 anos não divorciaram. Estão casados, mas vivem longe um do outro. E aí quando a pessoa falece, aquela viúva lá atrás vai entrar e as duas terão direito. Vão rachar a pensão. E por quê? Porque não houve divórcio lá atrás.
Então, a separação de fato cria a união estável, sim, nesse tipo de exceção. Quem aceitou, então, o amaziamento, aí, o concubinato, como o senhor explicou, Vai ter prejuízo. vai ter prejuízo depois. Está 20 anos com ele, a outra já está vivendo outra vida, outra situação. Vai e ela ter que perder. rachar Tá vendo meio aí? e E a pensão do aqueles que têm falecido. duas, três. As 2, 3 vão se habilitar Vai ter que judicialmente, comprovar que viveram X tempo com exclusividade, não pode ter concomitância. José bateu aqui, o pastor Lavo foi a Mateus, não há concomitância desse negócio. Você pode ter 3, 4, 5, mas cada uma num X período, de maneira... E aí, irmãos, há 3 princípios. A relação tem que ser exclusiva, ou seja, há que ter, interessante a lei dizer isso, há que ter fidelidade, há que ser pública e há que ter dependência econômica. A relação, repito, ela tem que ser exclusiva, a fidelidade, ela tem que ser pública, a sociedade tem que saber e há que ter dependência econômica. Provado isso, tem direito à pensão. É repugnante ouvir Isso. tamanhas situações onde as pessoas banalizam a Bíblia. A Bíblia é verdade. Amigo, amiga, a Bíblia não mudou, é a mesma. Jesus é o mesmo. Tá? Os princípios são os mesmos, tanto para a época da lei como da graça. Então todos que estão ouvindo aí, procurem também orientação de Deus e de quem conhece a Bíblia Sagrada, não por ler como um livro comum, mas por ler, buscando examinar a Escritura e procurando ter nela a vida eterna. Porque casamento, aos olhos de Deus, tem um fundamento só. Agora, o que está sendo feito eles estão banalizando, pisoteando, desmerecendo os princípios bíblicos. Perdeu os princípios, perdeu Deus. Mesmo que a lei faculte, mesmo que a lei permita determinadas coisas, vamos entender isso. Nós precisamos basear a nossa vida na palavra. Correto? A lei deixa, permite, ok, perfeitamente, não há a menor dificuldade disso. Não, a lei vai determinar, em alguns casos, determina mesmo. Em alguns casos, e Dr. Gilberto é especialista neste assunto, tem várias igrejas sofrendo algum tipo de prejuízo por conta de determinações que aconteceram por ordem judicial. Não resta dúvida, é necessário que todos nós sejamos bem atentos a isso e caminhemos com muita tranquilidade, mas com muita seriedade em todos os aspectos. Agora, a gente precisa basear a nossa vida como única regra de fé e de prática na palavra. Bíblia Sagrada. Isso aí. Correto? Quer dizer, nós não somos contra. Tem duas coisas importantes. A gente é a favor. Entendeu? É porque tem gente que acha que crente é sempre contra. Nós somos a favor. E quando se vai explicando do que nós somos, ou com o que nós pensamos, analisamos e construímos a nossa reflexão, pode ser que a maioria das pessoas diga, então tá bom, agora eu entendi, vocês são favoráveis a quê? Porque a gente precisa ser favorável a algumas coisas muito importantes, como por exemplo a felicidade. Não se está querendo dizer aqui que a felicidade não é possível e que nós somos contrários à felicidade. Não, é que a felicidade só vai ser real e verdadeira quando essas coisas estiverem claras, a gente estiver sendo a vontade de Deus. Não procure o atalho. O atalho traz muitas surpresas, nem sempre agradáveis, gente. Eu acho que essa reflexão hoje aqui nos ajuda a entender. Por exemplo, um ouvinte diz aqui, olha, quando decidi me casar, muitas pessoas me aconselharam a não casar no civil. Sabe por quê? Que eu era viúva e recebia a pensão do falecido. Porém, eu e meu marido decidimos fazer a vontade de Deus, mesmo que isso custasse a perda de minha pensão, crendo que o Senhor supriria as minhas necessidades. Hoje estou casada e não perdi a minha pensão, e mesmo que perdesse, não me arrependeria, pois meu casamento está debaixo da bênção de Deus. E o candidato a esposo, que já está de olho na sua pensão, minha irmã, ele está de olho na pensão dela. É como, né? Parafraseando aqui um poeta. Um poeta popular. É, porque se o camarada chegou ontem, ou não é? Chegou ontem. Já está querendo ficar na janela, quer dizer, já está de olho na pensão. Minha irmã, você está trazendo um problema para a sua vida e não é solução. Ele pode ter cara de solução, mas depende disso, mas dissolução com I.
E não dissolução, dissolução com I com 2 S. Pois não. Qual é a sua necessidade? A necessidade que você tem é do dinheiro, é de um companheiro. Você tem que definir. Você quer um companheiro? Então você lute com esse companheiro para ter o dinheiro. Agora, não, minha necessidade é o dinheiro. Então fica sem o companheiro, você aguenta ficar? Você quer ficar sem alguém do seu lado? Quer dizer, as pessoas querem entender as suas necessidades de todos os lados. É aquele negócio, né? O centro do universo sou eu. E a gente não quer agradar a Deus, né? É impressionante isso. Isso acaba. Pedro, pastor, a irmã faz a oração de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ainda que o Senhor não nos livre, nós entraremos na fornalha. Ainda que. Em muitos casos, a própria pessoa, a própria mulher, vai bancar o casamento. E isso é contrário a princípios. Tá? Ajudar é uma coisa, você bancar o casamento é outra. E a igreja, o papel da igreja é fazer a blitz daquele. É tipo um carro. A pessoa. O papel da igreja documento, meu irmão. Qual a tua intenção, rapaz? É chegar. O cara pega um carro hoje sem a habilitação. A blitz ali. Qual é a função? Olha, para o carro aqui, daqui você não segue mais, porque você não está habilitado para isso. A igreja tem esse papel de conferir, mas quando a promiscuidade, a corrupção, né, ela se instaura na igreja, passa um por aqui, passa o outro acolá. Então, muito cuidado, vamos ter precisão nisso aí. E outra, o provedor do lar, que seja em primeiro, espiritualmente e em toda a existência, seja o Senhor, e depois o homem. Tem inversões de papéis aí, que às vezes o cara fica humilhado. Humilhado porque a esposa ganha N salários e o camarada ganha só um salário. E daí, ao longo do tempo, a humilhação vem, não dá certo, se empurra por causa das condições, do patamar de vida. Irmãos, não venda o amor e nem compre. Tudo que se vende nessa terra e compra tem seu preço. Blitz. O céu não, é a blitz aí. Blitz. Documento. Interessante. Só uma palavrinha. Olha, eu fui dar uma palestra para mulheres e num local em que a maioria delas ganhavam mais do que o marido. Olha aí. E Glória a Deus, hein? a maioria maridos também felizes. sustentava a casa. Então, elas não aceitavam a palavra de que as mulheres fossem submissas aos seus maridos. Porque se elas é que sustentavam, achavam que eles é que deveriam ser submissos. Perspectiva capitalista ali. Não, eu deixei elas brigarem bastante para depois Deu voltar corda, para a né? Bíblia e mostrar. Se a Bíblia diz que a mulher é submissa, não importa se ele tem dinheiro ou se ele não tem. Vírgula, né? Se ele é sábio ou ignorante. É porque Deus fez ele o cabeça do lar. E essa submissão não é uma submissão forçada. É uma submissão por amor. Assim, o marido também lhe é imposto que ele ame a mulher assim como Cristo ama a igreja. E nós temos que olhar para o casamento vendo esta parte. A mulher seja submissa, não importa se tem pensão ou se não tem. O marido ame, não importa se tenha beleza ou não. Casou, ame. E deixa Deus dirigir. Tudo bem. Doutor, aqui há um ouvinte nossa, uma última questão importante aqui. Ela disse que vive há 3 anos com um homem que antes tinha um relacionamento onde foi feita uma declaração de união estável. Hoje, como estamos na igreja, queremos nos casar no civil. Ele pode casar sem nenhum problema? Ou como existe essa declaração, não podemos nos casar? Parece que ele tinha uma união estável com uma outra pessoa. É um contrato, rompe, é isso? Automaticamente, no momento que ele passou a ter com ela uma convivência, esse contrato foi rompido. Sim, mas ele precisa ir lá no cartório. Exatamente, porque não foi feito um contrato como casamento. O casamento obriga ao divórcio. A união estável, não. O divórcio mas aí a gente não corre de ter 2 uniões estáveis caso caso não se saiba, tá certo? Um em um lugar, outro em outro lugar. Voltamos à natureza